Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na 7ª parte da Idade Moderna. Então o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando entender quais são as novas roupagens que o mundo europeu vestiu assim que deixou para trás a Idade Média. Claro que nessa transição há continuidades, claro, mas há muita coisa nova também. Quando a gente está olhando o aspecto político dessa mudança, a gente bateu onde? Centralização do poder, formação dos estados nacionais absolutistas. Quando a gente falou da nova organização econômica, a gente falou em mercantilismo, um conjunto de regras econômicas do Estado absolutista. E agora, quando a gente começou a falar dos aspectos culturais, a gente está tentando entender a reforma, ou melhor, as reformas protestantes. E aí a gente fez uma conceituação e uma contextualização. É claro, eu estou de acordo com você, o contexto já por si só é uma baita explicação quando alguém pergunta a você sobre causas, porque é claro que as reformas são fruto de um contexto, é esse contexto que levou às reformas. Porém, eu selecionei aqui mais uma pocket aula só para falar de causas, tá bom? Os fatores que levaram a... E ainda fiz o que algumas questões teimam em fazer. Separei esses fatores em gavetinhas. Então dá uma olhada na nossa lousa digital interativa de LED. Olha lá. Fatores religiosos, socioeconômicos, culturais e políticos. Sabe por quê? Porque se for uma questão discursiva, lá no PIS, vai que parece, a gente vai encontrar o quê? Uma pergunta muito específica. Diga para mim uma causa socioeconômica das reformas protestantes. E aí, se ele pediu causa socioeconômica e você falou causa política, você se trumbica, amiguinha. Hein? Não morra, minha filha. Cuidado aí, hein? Então vamos lá? Vamos selecionar então fatores por gavetinha. Vamos lá. As causas religiosas. Bom, em primeiro lugar é bom lembrar que o clero medieval ele estava completamente fora dos padrões que hoje conhecemos. Para alguém se tornar membro do clero, não precisava ter vocação, um pendor para a coisa, amor pela igreja, nada disso. Nem precisava de formação intelectual. Então, como é que a gente chega ao início da modernidade? Com um clero totalmente esculhambado, olha lá, incoerente, desmoralizado, mal preparado academicamente, um clero que não conhecia sequer a doutrina que devia pregar aos seus fiéis. Imagina, padres supersticiosos, cheios de manias, vivendo amasiado com mulheres, glutões, aquele estereótipo do padre glutão, comelão, beberrão, Então assim, desista. O clero chegou a esse momento acostumado a lidar com o poder, mas pouquíssimos se salvavam quando o quesito era coerência com a mensagem de Jesus de Nazaré. Então, isso por si só já seria um baita motivo para um grupo protestar. Para piorar a situação, a gente ainda tinha dois problemas religiosos ali no início da modernidade. A simonia e a venda de indulgências. O que é simonia? Ah, Vandinha, a simonia do balão mágico, hein? Não morra, minha filha, não. Simonia é a venda de relíquias, é a venda de cargos eclesiásticos. Sim, alguém podia comprar o cargo de bispo. Já pensou? Então, simonia, se você for procurar uma definição, é o comércio das coisas sagradas. E venda de indulgências. Evandro, eu já escutei muito falar disso. Olha, indulgência é perdão. Vender o perdão era um costume medieval. E isso, no início da modernidade,
começa a gerar uma série de protestos, portanto, causa da reforma protestante. Vamos pensar em causa socioeconômica. Olha, eu tenho uma classe social que desde o século XII, quando surgiu lá na Revolução Agrícola, vem crescendo economicamente. Ainda não tem em mãos o poder político, o poder de tomar decisões, mas inegavelmente essa classe vem aumentando o seu poder econômico. De qual classe eu estou falando? Da burguesia. Maravilha! E como que essa burguesia se sente no contexto da reforma protestante? Olha, ela está profundamente insatisfeita porque ela é constantemente ameaçada com o inferno. Lembra? A Igreja Católica na Idade Média adotava a pedagogia do medo. Então pintava um inferno com um demônio, caldeirão fervendo por toda a eternidade, e dizia que se você lucrasse, ou se você, pior ainda, praticasse a usura, que é emprestar dinheiro a juros, você estava condenado ao inferno. Olha, tanto o lucro quanto a usura são matéria-prima do trabalho de quem é burguês, de quem é comerciante. Então, eu tenho aí uma causa das reformas protestantes. A burguesia estava batendo de frente com isso que nós chamamos de doutrina do justo preço. Ou seja, com esta condenação que a Igreja Católica fazia do lucro e da usura. Então, essa é uma causa burguesia não é uma classe social, econômica, porque tem a ver com lucro. Maravilha? Temos também causas culturais. Por exemplo, a afirmação de todos aqueles valores da Renascença. O criticismo, não vamos mais aceitar as coisas sem questionar, temos que criticar. O naturalismo, acho que não é o sobrenatural que interessa, mas dá para dominar a natureza está sujeita a leis, eu posso compreender, eu posso domar a natureza. Pensa nas grandes navegações, eu posso domar os oceanos. E o antropocentrismo, né? A valorização cada vez maior do ser humano. O homem como a medida de todas as coisas, etc. Então todos os valores renascentistas criaram um ambiente cultural propício à eclosão dos movimentos protestantes. E também a prensa de tipos móveis de Gutenberg, a invenção da imprensa. Já falamos nisso na aula anterior. Quando os livros passaram a ser impressos, as ideias, o conhecimento, antes prisioneiro da igreja, né? A igreja manipulava como queria. O conhecimento era como um vinho aprisionado numa garrafa. Com a invenção da imprensa, a garrafa caiu, o vinho espalhou-se, o seu odor e o seu gosto está por toda parte. Ou seja, ninguém mais é dono do conhecimento. Então as pessoas começam a fazer interpretações variadas, porque elas leem a Bíblia, coisa que não era costume fazer, porque era tão raro ter um livro em mãos, né? Então, isso são fatores culturais que levaram às reformas protestantes. E eu posso também destacar as questões políticas. Veja, o rei absolutista, absoluto, todo, rei absolutista é o que quer absoluto, todo o poder. E a igreja, 1000 anos de Idade Média, com muito poder, interferindo muito. Lembra da teoria das duas espadas? A igreja com poder temporal, sobre as coisas do mundo, e com poder espiritual, teoria dos dois gládios. Pois é, agora bateu de frente com o rei que quer ter o poder. Se o rei pretende ter o poder absoluto, é claro que ele vai implicar com a igreja, porque ele não quer que a igreja tenha poder. Beleza? E também a formação dos estados nacionais, o sentimento de nação, nacionalismo. Eu me sinto português, o outro diz, eu me sinto espanhol. Cada um com seus símbolos, cada um com seu idioma. Isso acaba chocando, batendo de frente com uma ideia antiga, lá medieval, a ideia do universalismo católico. Você lembra que a igreja, na Idade Média, tinha esse papel de cimento social. No mundo fragmentado, a igreja era aquela que dizia, olha, a gente pode encontrar moedas de vários tipos, pesos e medidas de vários tipos,
reinos e feudos de todo tipo, mas todos católicos. Católico já significa em grego o quê? Universal. Então, quando os estados nacionais se formam, é a afirmação de particularismos. Cada um quer sentir-se de seu jeito e começam a questionar o universalismo católico, dizendo, olha, eu acho que o Papa manda aí, mas cá mandamos nós. Entende? Então, essas são as razões por trás dos movimentos que nós vamos estudar. A partir de agora, aliás. Beleza? Então, ó, por hoje é isso aí. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.